Eu me assumi quando eu tinha 17 anos de idade. Não tive coragem de falar pra minha mãe e pro meu pai. E a primeira coisa que eu pensei foi: eu vou fugir de casa. Esse vídeo vai ter muitas polêmicas, tá? Eu sei que tem muita gente da minha família que vai gostar e não vai gostar desse vídeo. Gente me chamando de louca, que eu fui precipitado. Eu trinquei 3 costelas, né? Nessa discussão com meu pai. E aí, multíferas? Eu sou o Joseph Aguiar e esse é mais um vídeo do canal. Roda a vinheta. Antes de qualquer coisa, não olhem pro meu cabelo porque eu tive um corte químico no Réveillon e isso é assunto pra outro vídeo, então relevem, tá? No vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre um assunto bem polêmico, entendeu? Que antes de qualquer coisa eu preciso me apresentar aqui na volta do canal, então vocês precisam estar sabendo de tudo que aconteceu na minha vida, né? Então hoje eu vou contar pra vocês como foi minha experiência me assumindo gay, como foi que aconteceram as coisas, como tudo aconteceu. O que rolou, e tem muita polêmica aqui nesse vídeo hoje. Eu vou me abrir bastante aqui pra vocês, entendeu? Eu vou ficar toda abertinha. E é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e me segue no Instagram também, que a gente tá batendo lá quase 16 milhões. Oh meu Deus, como ele sonha, eu creio, em nome de Jesus, um dia 16 mil seguidores lá no Instagram, gente. Então corre, me segue, tem um TikTok também, tá bom? E se inscreve aqui no canal, porque às vezes vocês assistem o vídeo e não se inscrevem. Me ajuda bastante, que eu tô começando a ser um canal novo, tá bom? Então vamos pro vídeo. Antes de começar a falar de qualquer assunto, a gente precisa falar sobre o início, né? Eu sou pernambucano, nasci em Gravatá, Pernambuco, tenho 22 anos atualmente. Com 13 anos de idade, minha família decidiu mudar pra São Paulo, meus pais, né? Em busca de uma vida melhor e tudo mais. A gente morava na periferia lá da minha cidade, onde eu morava. E meu pai e minha mãe, sei lá, eu acho que eles queriam ver novas oportunidades pra vida. Era meu sonho já mudar pra São Paulo, porque eu sempre tive muita vontade de, sei lá, ser famoso, trabalhar na internet. E eu sabia que aqui seria muito mais fácil. E aí foi quando a minha família decidiu mudar pra cá, né? E eu prestes de fazer 14 anos, gente, eu lembro que eu cheguei aqui no Nordeste com 13 anos, no dia 20 de junho, o ano não vou lembrar agora de cabeça, e no outro dia eu fiz 14 anos, no dia 21 de junho. Então a gente mudou. Eu nasci num berço evangélico, meu pai era da igreja, minha mãe era da igreja também, era envolvido. Meu pai na época era evangelista, minha mãe era diaconisa. Então assim, cresci no meio evangélico desde os 5 anos de idade, o que pra mim foi muito difícil quando eu fui me assumir, né? Eu lembro que desde criança, gente, eu sentia que eu era diferente das outras pessoas, né? Eu me via diferente, eu gostava de outras coisas que os meninos da minha idade não gostavam, né? Não brincavam, eu gostava de brincar com boneco, com boneca, né? Eu colocava pano na minha cabeça, usava as botas das minhas tias quando eu tava na casa da minha avó pra dançar calypso, Joelma na sala, né? São flashbacks que eu lembro assim da minha vida. Eu lembro que eu me privava muito por tentar agradar minha família, porque eu era o filho mais velho. Eu tenho um irmão que são 2 anos mais novo que eu, né? Eu tenho 22. E agora tem um caçula também, enfim, que é mais pra frente. Eu tô me atrapalhando, tenho que ir aos poucos. Vamos lá. Eu me assumi quando eu tinha 17 anos de idade. Eu já tinha saído da igreja por opinião própria mesmo, assim, eu não tava indo com tanta frequência mais. Meus pais já tinham percebido isso, né? E eu lembro que no dia que eu fui me assumir, gente, eu não tive coragem de falar pra minha mãe, pro meu pai. E a primeira coisa que eu pensei foi: eu vou fugir de casa e assim, vou tentar viver minha vida, porque eu sei que eles não vão me aceitar. Eu tinha muito medo do rejeitamento dos meus pais, né, da acepção, né, de me deixar de canto, assim, me abandonarem. Eu sabia que isso ia acontecer, então na minha cabeça a melhor opção naquele momento era, sei lá, fugir e não falar nada e viver meu mundo e viver minha vida, porque eu não aguentava mais. Eu vivia oprimido, eu vivia preso num ambiente, sendo uma pessoa que eu não me sentia mais à vontade pra ser, gente. Eu lutei muito. Como eu cresci num berço evangélico, tudo que eu via a respeito da homossexualidade era demônio, era que tava endemoniado, que era coisa do mal, e que ia pro inferno, e que não sei o que. Então eu cresci com essa ideia na minha cabeça.
Então eu lutei muito, foi muito difícil, eu sofri muito calado. Várias vezes eu chorava escondido, porque eu falava, meu Deus, o que tem de errado comigo? Eu sou assim, eu tô com um diabo em mim, eu sou do mal, o que tá acontecendo? E eu lutava, gente, várias vezes, eu fazia jejum, eu orava. Naquele meio evangélico ali, eu sentia que que o erro era em mim, entendeu? O erro não era nas pessoas que não me aceitavam, era em mim. Até que com 17 anos eu decidi, eu falei assim, chega, eu não aguentava mais. Eu tinha muita coisa entalada pra falar que eu não tinha coragem e eu sabia que não iam aceitar o que eu tinha pra falar. E eu falei, vou pegar minhas coisas e ir embora. Só que, nesse dia, eu lembro que minha mãe chegou bem na hora. E assim que ela chegou, ela falou, o que você tá fazendo? E aí eu me desesperei, eu já tava no ápice. Eu dou graças a Deus hoje em dia porque eu me assumi com uma idade muito boa, 17 anos, eu já sabia o que eu queria, eu já sabia quem eu era, eu me descobri muito rápido, então isso pra mim me ajudou muito também na minha trajetória, né? E aí minha mãe já ficou maluca, como assim? Você é gay, você nunca falou isso, quem que tá sabendo disso? E eu lembro que as duas primeiras pessoas que eu tinha contado foi minha melhor amiga e minha prima Emily, inclusive, beijos. Nesse dia, gente, minha mãe chamou minha tia, chamou minha prima que já tava sabendo. E aí foi aquele alvoroço na minha casa. E aí foi a primeira pessoa que minha mãe tava gritando, minha tia perguntando o que tava acontecendo. Aí chegou pra mim, me abraçou e falou, parabéns, você é muito corajoso, não sei o que, fica calmo. Veio, me abraçou, aquilo me acalmou um pouco. Porém o problema era meu pai, gente. Meu pai, ele sempre foi bem assim, rígido, na nossa educação também. E meu pai não era de muita conversa. Pra ele era assim, fez errado, a gente ia lá, apanhava, ele falava porque apanhou e era isso. Ele foi criado, acho que de uma forma muito chucra também. Meu pai, ele não tinha um pai presente na criação dele, né? Porque o pai do meu pai, né, se ausentou assim, foi embora, abandonou eles eram muito pequenos. Então acho que por conta dessa criação do meu pai, ele sempre foi mais rígido. Ele não teve aquele amor de pai, assim, um amor, né, saudável de pai. Então acho que ele também às vezes não soube passar um pouco disso pros filhos dele. Enfim, mudando de assunto, gente. Esse vídeo vai ter muitas polêmicas, tá? Eu sei que tem muita gente da minha família que vai gostar e não vai gostar desse vídeo. Mas enfim, a vida é minha e eu preciso fazer a minha história aqui na Terra, né, gente? Eu preciso deixar as minhas raízes, as minhas histórias, as minhas experiências. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. E eu sei que tem muita gente também que tá me assistindo que às vezes tá passando por esse momento que eu passei também na minha família, ou que, sei lá, já sabe que é e tem medo de se assumir, ou não sabe como se assumir. Então esse vídeo é mais assim também pra ajudar esse tipo de pessoas, pra ajudar a minha comunidade, entendeu? E pra me conectar mais com vocês também, de vocês conhecerem um pouco da minha história, tá? Que muita gente não conhece. Mãe é mãe, né, gente? Minha mãe, ela ficou muito chateada. Eu lembro que eu acho que na hora que eu falei pra ela que eu era gay, o mundo dela desabou. Mas não por ela, mas da forma que meu pai ia agir com essa notícia toda, né? Então, eu lembro que no dia que eu falei, ficou aquele clima de tensão. Minha mãe ligou pro meu pai, conversou com meu pai. Aí tomaram uma decisão de me levarem na igreja e conversarem com meu pai na igreja. Porque meu pai não estava em casa nesse dia, ele ia voltar do trabalho, ia direto pra igreja e ia conversar comigo na igreja, com a apóstola lá. Porque a reação dele poderia ser mais de boa, não seria tão agressiva. E aí foi isso que fizeram. Eu lembro que no dia eu tava morrendo de medo de como meu pai ia reagir, mas eu tava 100% confiante, gente, do que eu queria. Eu não aguentava mais viver de uma forma que não era eu, entendeu? Só pra agradar as outras pessoas, e eu tava vivendo triste. A apóstola veio, conversou com os meus pais, teve uma atitude linda que até hoje em dia eu respeito muito a apóstola. Não vou falar nomes aqui, gente, pra também não sair expondo identidade de ninguém, mas se ela estiver assistindo esse vídeo, se alguém que conhece essa apóstola e me conhece sabe muito bem quem é, né? Ela foi muito sábia, ela conversou com os meus pais de uma forma muito sábia, de uma forma muito humana, com muita empatia. Por mais que ela fosse apóstola, né? Ela não me julgou em nenhum momento, ela apenas falou o que ela achava sobre a situação na visão dela, mas ela exortou meus pais, né? Aconselhou meus pais. Eu lembro que no dia, uma frase que ela falou para os meus pais, que até hoje eu lembro e me marcou muito, foi: abracem o filho de vocês agora nesse momento, porque da mesma forma que vocês estão sofrendo com a notícia, ele está sofrendo do mesmo jeito, porque só ele sabe o que ele vem carregando desde o momento que ele descobriu até conseguir falar para vocês.
E se vocês não abraçarem o filho de vocês agora, o mundo lá fora vai abraçar. Eu lembro desse conselho que ela deu, ela falou exatamente com essas palavras, aquilo me marcou muito e eu falei, pô, que sabedoria, né? Tipo, em outro lugar, por exemplo, ou em outra igreja, às vezes a pastora ia querer fazer uma oração, tirar o demônio por mim. Eu lembro que no dia ela perguntou, você precisa de oração? Você quer uma oração? Né? E eu falei, não, eu tô muito bem comigo mesmo, eu não preciso ser liberto de nada, pelo contrário, eu me libertei hoje, tô me libertando hoje, podendo falar quem eu sou, sabe, sem medo. Depois desse dia, as coisas começaram a ficar bem complicadas, gente. No começo tudo é difícil, entendeu? E ainda mais pra alguém que cresceu no meio evangélico igual eu. Eu lembro que no dia meu pai queria muito conversar comigo, mas meu pai não estava preparado, ele ainda não tinha sabedoria para conversar comigo, ele ainda não tinha o discernimento para entender tudo. Então meu pai estava ele queria falar comigo nos momentos de ápice, nos momentos que ele estava mais estressado, ele queria resolver aquela situação. E minha mãe, muito sábia, sempre falava, ó, vai conversar, mas conversa com calma, vamos fazer as coisas direitinho, entendeu? Para não deixar ele assustado. E minha mãe, gente, um amor de pessoa. Minha mãe, mais pra frente eu conto a nossa história também, depois de como que a gente se resolveu nesse assunto. Eu lembro que quando eu me assumi, eu tinha 17 anos, então eu não tinha uma maturidade tão grande também ainda pra digerir tudo. Na minha cabeça eu me assumi, então eu podia fazer tudo o que eu queria agora, eu podia ser quem eu era, eu podia falar de assuntos normais na frente dos meus pais, e não era assim. Eu lembro que eu postei um vídeo no TikTok falando assim, gente, me assumi para as minhas famílias, e a maior dor é ver como o olhar deles mudaram. Eu só queria que eles me aceitassem da forma que eu era, da forma que eu sou, que eles vissem que não tem diferença, que eu sou a mesma pessoa, que eu continuo o mesmo José de sempre. E aí esse vídeo, gente, ele repercutiu muito. Esse vídeo, ele repercutiu um tanto, de uma forma tão grande, que eu lembro que ele pegou, tipo assim, 1 milhão de visualizações, quase 2 milhões de visualizações no TikTok, entendeu? Na época, isso era lá em 2021, quando eu me assumi. E aí começou mais uma trajetória da minha vida, nesse meu pós. Eu lembro que no dia meu pai ligou na hora, eu tava na casa da minha tia, quando esse vídeo deu boom, porque eu postei o vídeo de manhã, gente, de tarde, assim, pra noite, umas 7 horas, já tava assim, entendeu? Já tinha gente da minha família vendo o vídeo, já tinha amigos dos meus familiares comentando, entendeu? Os vizinhos da minha rua tava tudo comentando o vídeo, porque eles me conheciam já, porque eu já fazia vídeo já na internet, então o pessoal já me conhecia. O pessoal já começou a olhar pra mim de uma forma diferente, gente me chamando de louca, que eu fui precipitado. Eu tinha me assumido já fazia uns 2 dias, gente, eu postei esse vídeo. E aí, meu pai me ligou, eu já sabia que eu ia chegar em casa e ia levar uma surra. E não foi diferente. Quando eu cheguei no portão da minha casa, meu pai tava com uma barra de ferro pra me bater. E eu vou expor mesmo, gente, vou botar tudo no ventilador, vou explicar também como que tá a minha relação com meu pai hoje em dia. Mas enfim, nesse dia eu lembro que eu não tive coragem de entrar dentro de casa, porque eu sabia que eu ia apanhar muito. E aí eu saí correndo no meio da rua. Esse dia foi um dia muito vergonhoso. Os vizinhos estavam tudo olhando e eu saía rodeando um carro assim, e ele correndo atrás de mim, minha mãe gritando, falando, me chamando, e eu com medo, eu corria, gente, na rua assim, igual doido, e ele atrás de mim com um pedaço de ferro. E aí minha mãe gritava assim, volta que eu não vou deixar ele te bater. E aí eu voltei. Quando eu voltei, que eu entrei, minha mãe me deixou pra fora assim do portão, e aí ele entrou, se acalmou. E naquele dia eu falei, eu não posso ficar aqui dentro, porque ou eu vou acabar agredindo meu pai, porque eu não vou aceitar ele me tratar dessa forma, por eu ser quem eu sou, ou ele vai acabar me matando, me batendo muito, e enfim. Minha mãe morria de medo também, porque minha mãe, assim, mãe é mãe, né? Ela falava que não aceitava, mas ela me amava do fundo do coração. E aí eu falei, não, vou fugir. Nesse dia, foi um dia que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque ou eu vou morrer, ou eu vou viver nessa vida pra sempre. Entendeu? Eu vou viver nesse inferno aqui pra sempre. Eu não aguentava, gente. Eu queria ser livre. Eu era uma pessoa muito triste. Eu era muito deprimida. Eu era uma pessoa que, aonde eu ia, eu sorria, fazia as pessoas rirem, mas eu era muito triste internamente e ninguém imaginava isso. E aí eu fugia, fiquei 3 dias. Eu não tinha lugar nenhum pra ir. Eu não tinha casa de ninguém pra ir. Eu não tinha falado pra ninguém que eu ia fugir. Eu simplesmente fui, falei com um amigo meu e falei, ó, tô aqui na rua, que eu nem conhecia pessoalmente direito também, era pela internet. Ele falou, não, vem pra minha casa. Ele já era gay assumido, a mãe dele já aceitava.
fui e fiquei, eu acho que 2 dias, não foi nem, chegou nem 3 dias. Fiquei 2 dias fora, desliguei meu celular, não falei com ninguém. Essa fase, esses 2 dias que eu passei longe foram dias assim perturbadores, porque eu ficava com medo da polícia ir atrás de mim, eu tinha 17 anos, a minha família tava louca me procurando, não sabia onde que eu tava, e eu só ficava orando pra Deus, pedindo proteção, pedindo pra que Deus desse um giro na minha vida, que eu conseguisse crescer, que eu pudesse ser feliz, porque eu queria ser feliz. E aí eu lembro que um primo meu entrou em contato, minha prima entrou em contato, perguntando onde que eu tava. E aí eu falei, olha, não fala pra ninguém, mas eu falei onde eu tava, falei que eu tava bem. E aí ela falou, ó, sua mãe foi pro hospital, tá muito mal, passando mal da pressão, volta pra cá, vamos conversar. E aí eu decidi voltar. Eu lembro que o meu amigo, que eu tava na casa desse meu amigo, ligou antes de eu voltar e falou assim eu acho que minha mãe ligou, minha tia, não sei, eu lembro que ele me defendeu muito, ele foi e falou assim, ó, eu vou mandar ele de volta, ele vai voltar, mas se ele me mandar uma mensagem, se quer eu ver ele na rua machucado, eu vou ser a primeira pessoa que vou ir parar na porta de vocês, eu vou chamar a polícia, vocês vão sair daí presos. Porque eu tinha muito medo do que minha família poderia fazer, meu pai, minha mãe, de me bater, eu tinha muito medo mesmo. E aí eu voltei, quando eu voltei minha mãe tava muito mal, assim, eu lembro que eu olhava pra ela, eu não tinha coragem de olhar pra cara da minha mãe, porque eu tinha vergonha de fazer ela passar por aquela situação. Na minha cabeça eu tava digerindo tudo ainda também, pra mim era tudo novo, eu só queria que as pessoas me deixassem em paz, parassem de perguntar, me deixassem no meu canto, eu só queria, sabe, digerir também pra mim aquele peso que tava ali no ambiente, né. E aí, depois de um tempo, as coisas foram melhorando, minha convivência com meu pai foi piorando, mas com minha mãe foi melhorando. Eu lembro que eu e meu pai parou de se falar, assim, a gente se via dentro de casa, a gente não se falava. Ele entrava direto pro quarto, eu também, era o básico, oi, dava bênção, quando tinha alguma coisa pra falar era o básico, a gente não se falava muito. Ficou aquele clima tenso, minha mãe também, né, ficava preocupada com a minha relação com meu pai, né, chorava várias vezes, eu via ela chorando, eu via ela triste, mas eu não sei se... triste também porque ela não esperava que eu fosse, né, ser gay, e pela minha convivência com meu pai, porque foi muito difícil mesmo. E depois disso eu lembro que minha mãe uma vez voltou da igreja, e isso é uma coisa que eu vou guardar pro resto da minha vida, porque eu sei que foi naquele dia ali que realmente a gente se conectou de volta e ela falou tudo o que tinha pra falar. Ela voltou da igreja, ela entrou no meu quarto, eu tava deitado, mexendo no celular, ela fechou a porta e aí ela me pediu pra me levantar e eu falei, meu Deus, agora ela vai me bater também. E aí ela me abraçou com todo o amor do mundo, é a cena mais linda que eu lembro da minha mãe. Ela me abraçou, ela falou que me amava, ela falou que me perdoava, ela não me aceitava, mas ela me respeitava. Ela perguntou se eu era feliz, eu falei que sim. Ela perguntou se era isso que eu queria, eu falei que sim. Ela falou, então eu vou te apoiar, vou te amar porque eu sou sua mãe. Ela me abraçou muito, gente, nesse dia, a gente chorou. E eu pedi desculpa pra ela, eu falei pra ela, mãe, eu não queria que você passasse por isso. Eu não queria te dar esse desgosto, mas é que eu sou, é o que eu quero ser. Gente, foi muito lindo esse momento com a minha mãe, entendeu? E esse momento foi um momento único, muito reservado entre eu e ela, só dentro do quarto. E meu pai e meu irmão ficou lá pra dentro. E, enfim, foi a melhor coisa. Depois disso minha mãe faleceu, né? Vítima do Covid-19. E aí minha vida desmoronou, porque ela era minha conselheira, ela era quem mais me aceitava. Ela era a pessoa que eu confiava. Eu lembro que eu falava coisas assim pra minha mãe que eu não tinha coragem de falar nem pra minha amiga, que eu me assumi. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu não sei, gente, acho que eu sentia que a minha mãe, ela não ia ficar muito tempo na minha vida. E eu tive pelo menos um pouco de tempo com ela, assim, depois de me assumir gay, que eu brincava fazendo as brincadeiras com ela. Com ela eu tinha liberdade, ela perguntava pra mim. Ela chegou a perguntar se eu era passiva, se eu era ativa, ela tinha essa curiosidade. E eu falava, mãe, eu sou passiva e não sei o que. E eu falava esse tipo de coisa com ela. Ela perguntava se eu tava conhecendo alguém, se eu tava ficando com alguém, quantas pessoas eu já tinha ficado. Ela tinha essa curiosidade de saber, ela se preocupava muito comigo na rua, gente, muito. Depois que eu me assumi, eu trabalhava no shopping e aí quando eu saía, eu não queria voltar pra casa por conta do meu pai, que a gente não tava com uma relação boa, e eu tinha, né, aquele receio da minha mãe ficar assim triste por conta da nossa convivência, e eu ficava, depois do expediente, bebendo com os meus amigos. Eu chegava em casa às vezes meio bêbado, tentando disfarçar, e minha mãe, ela sabia, e ela só falava, vai pro quarto. Ela via que eu tava diferente, mas ela me ajudava, eu acho, sabe, naquele momento ali, que ela via que era difícil pra mim também. E depois que ela faleceu, meu mundo, meu Deus, desabou, caiu, eu não sabia. Foi como se, tipo assim,
ela morreu e uma parte de mim morreu junto com a minha mãe, né? Foi um momento bem difícil, muito difícil. E eu tava com um relacionamento que eu queria muito ter falado pra ela, né? Ela com vida e não deu tempo. E quando meu pai descobriu esse relacionamento depois que ela faleceu, a gente teve uma discussão muito, muito grande. Eu trinquei 3 costelas, né? Nessa discussão com meu pai, que ele me bateu muito. E naquele dia eu falei pra mim mesmo, eu nunca mais vou conseguir olhar pro meu pai da mesma forma que eu olhava pra ele antes. Porque por mais que meu pai fosse muito bruto, que ele não tivesse um costume de sempre conversar, de perguntar como que a gente estava, se estava bem, de sentar com a gente na mesa e falar assim, o que está acontecendo? Né? De falar de uma forma mais amorosa. Meu pai, ele era muito seco, ele era muito bruto. E eu acho que foi sim pela convivência dele na infância dele também, talvez não tinha muito amor, então ele não sabia distribuir amor, esse amor assim, sabe? De um amor paterno, assim, aquele amor que você fala, meu Deus. Mas eu olhava pra ele com um olhar muito de exemplo. Meu pai, ele nunca deixou faltar nada pra mim e pro meu irmão. Sempre cuidou da gente, por mais que ele não tinha esse afeto tanto assim, mas ele nunca deixou faltar nada. Meu pai sempre trabalhou, não tenho nada de reclamar assim por questão de faltar coisa pra mim, do meu pai. Ele sempre foi muito duro, mas ele me ensinou que tudo que eu queria na minha vida eu tinha que batalhar pra conseguir. Isso meu pai me ensinou. E naquele dia me entristeceu muito, porque eu sabia que ele não ia me aceitar nunca, mas eu não imaginava que as coisas que ele ia falar, que ia sair da boca dele. Nunca imaginei isso do meu pai, dele me bater daquela forma que ele me bateu. E aí depois disso eu fiquei quase 2 anos sem falar com meu pai. Fui vivendo minha vida, eu mudei de cidade, eu era de Guarulhos, fui para lá em Itabuão da Serra, vivi relacionamentos, vivi minha vida, consegui crescer, conquistar minhas coisas, consegui trabalhar, consegui viver feliz, ser feliz. Hoje eu sou muito feliz, hoje em dia eu e meu pai, graças a Deus, a gente já teve uma conversa, a gente já se desculpou. Óbvio que não é a mesma coisa, nunca vai ser, né? Eu amo muito meu pai do fundo do coração, mas a gente não consegue mais ter mais aquele contato assim de todos os dias se ver. A gente se vê 2 ou 1 vez no ano, é bem raro a gente se ver. Mas amo meu pai do fundo do coração. E hoje eu tô aqui num apartamento lindo, maravilhoso, que eu conquistei com meu noivo, né? Tô trabalhando, tô vivendo, tô feliz, eu sou feliz comigo mesmo. Hoje em dia as coisas, sabe, são melhores. Antigamente as coisas aconteciam e tudo pra mim era motivo de eu me fechar, de eu me amargurar. Hoje em dia não, hoje em dia eu sei que eu já vivi muita coisa na minha vida, eu já passei por muitas coisas na minha vida, eu sou forte. Eu passei por muita coisa que muita gente não conseguiria passar. Passei por muitos lutos, muitas batalhas mesmo assim pra conseguir dar a minha voz, pra ter minha voz, entendeu? E falar, é isso, eu preciso de espaço pra ser quem eu sou. E hoje em dia eu tenho esse espaço, é muito bom. Meu conselho pra quem tá aí me assistindo, que também tá nessa fase de sei lá, de acabou de se assumir ou que tá pensando em se assumir, muita gente fala, seja cauteloso, e é também um conselho, seja cauteloso, seja sábio, tenha essa maturidade de saber se sua família tá pronta pra isso também. Mas, além disso, se você vê que é uma coisa que já tá te deixando muito preso há muito tempo, que você já não consegue mais segurar, só se livra disso, sabe? Eu acho que a gente que é homossexual, que é bi, que é lésbico, que é, sabe, que é trans, a gente passa por muitas coisas que essas pessoas aí fora que nos julgam não passam. Nosso pensamento é diferente, né? A nossa vida antes de se assumir é muito depressiva, né? Tem muitos jovens hoje em dia que são depressivos por não conseguirem ser quem realmente são. Então meu conselho pra você é não tenha medo de ser quem você é. Tente buscar apoios em pessoas ali próximas a você, que você sabe que você pode confiar a princípio, né? Pode ser um amigo, às vezes você tem um parente que você sabe que você vai poder falar e ele não vai contar nada pra ninguém. Vai indo aos poucos, mas não deixe de ser quem você é. Se você tem esse desejo, se você tem esse entendimento de que a sua vida não é essa vida que você tá levando, de que você não é essa pessoa, simplesmente se liberte disso, sabe? As coisas no começo são muito difíceis, você vai sofrer pra caramba. Outras pessoas têm sorte, né? Tenho como amigos meus que se assumiram que nossa, a família aceitou numa boa, foi tudo certo, continuou do jeito que era.
Mas como no meu caso, tem muitas pessoas que sofrem muito. E você precisa ter uma cabeça muito boa para superar tudo isso. E o que eu desejo para quem está me assistindo nesse momento, que passou pelas coisas que eu passei, ou que pretende se assumir também, você é muito especial. Você tem uma luz que as pessoas não imaginam. Você pode ser uma pessoa que ninguém imagina. E vai depender de você, da sua coragem. Vai depender de como você olha pra você mesmo, de como você se coloca como valor na sua vida, né? Sua mãe e seu pai podem não aceitar hoje, mas daqui 20 anos, 10 anos, ou talvez uma semana, um mês, eles vão te aceitar, tá? E eu falo por experiência própria. Hoje minha família quase inteira me aceita, graças a Deus. Foi muito difícil o caminho, mas uma hora eles vão te aceitar, tá? Só não se fere mais, só não se deixa ficar mais triste, ficar mais depressivo. Você é luz. Nós homossexuais somos luz. Onde a gente chega, a gente brilha. Onde a gente chega, a gente faz amizade. As pessoas gostam da gente, né? Então, assim, não tenha medo de ser quem você é, tá bom? E é isso. Vem ser uma putífera também, tá? Quando eu falo putífera, gente, não é que eu tô me referindo ao termo de puta, não. Putífera é você ser livre, é você ser quem você é você viver e querer botar um cropped, querer colocar um short, querer colocar uma blusa rosa e alguém e não ligar pro que os outros vão falar, entendeu? Sou putífera, meu amor, e aí? Então vem pro covil das putíferas, pro bonde das putíferas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo muito íntimo que eu resolvi me abrir pra vocês aqui. E espero que vocês tenham gostado. Se alguém se identificou, deixa aqui nos comentários. E é isso, um beijão. E o próximo vídeo tá polêmico também, tá? Vou contar pra vocês como que eu saí da prostituição. Porque teve essa fase ainda, por isso que eu tô meio atrapalhado. Porque eu já vi muita coisa, gente. Tem muita coisa na minha história que eu preciso contar pra vocês. Então se você quer saber como que eu saí da prostituição, assiste o próximo vídeo. Beijo.